Olha aí, meu amigo, se prepare para mais uma sessão de passação de pano da mídia esquerdista para o governo Lula. Matéria do site Poder 360, olha a manchete. Prévia do PIB indica estabilidade na economia brasileira em abril. Estabilidade é uma coisa boa, né? Você tem estabilidade financeira, você está numa situação confortável, não é isso, né? Bom, é o que a manchete dá a entender, só que a notícia em si é muito pior do que isso aqui. É uma tragédia completa, porque estabilidade na economia implica dizer uma economia que não cresceu, ficou no 0 a 0. Ou quase 0 a 0, porque o crescimento do PIB brasileiro na prévia do Banco Central, o índice IBC-BR, apontou um crescimento de 0,01% no mês de abril. Meu amigo, isso aqui não é absolutamente nada. Um mês que passou em branco para a economia brasileira. Vamos conversar então sobre esse tema, sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Olha que coisa maravilhosa, né? 0,01% de crescimento no mês de abril. Só para você ter uma ideia, havia uma expectativa no mercado para isso aqui. Tem essa notícia do Infomoney que trouxe aqui uma expectativa trazida pelo pessoal do mercado, consenso LSEG de analistas, de 0,45. Meu amigo, não sei onde que eles estavam com a cabeça para chegar nesse patamar, 0,45% de crescimento no mês. Meu amigo, isso aqui mantido no ano todo dá 5%, 6% de crescimento chinês da economia. De onde tiraram isso, eu não sei. Eu vi outra expectativa também, apontando para 0,3% de crescimento no mês de abril em relação a março. De qualquer forma, independente desse patamar, todos foram brutalmente frustrados, porque olha isso daqui, 0,01%, né? É a estabilidade, entenda-se a economia parada, estagnada, né? Tem que colocar essa palavra aqui, ó. Prévia do PIB indica estagnação na economia brasileira em abril. Isso que é importante colocar, né? Com um detalhe muito sério nessa história aqui, que tem que ser mencionado. Isso aqui é um avanço de nada, né? Tá parada, a economia brasileira tá parada em relação ao mês anterior. De abril, a comparação de abril com março. Acontece que no mês de março, se você acompanha o meu canal, você viu essa notícia na época porque eu repercuti aqui, o PIB, né? A prévia do PIB, é importante frisar, isso aqui não é o PIB do IBGE, que o Márcio Postman vai dar aquela martelada esperta, não. Isso é o IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. É uma forma de mensurar a economia brasileira semelhante ao PIB, mas diversa dessa métrica que é a oficial do governo, né? Então, o IBC-BR é considerado uma prévia do PIB porque os dados analisados são bem parecidos. A tendência é que os números se repitam, a não ser que haja algum filtro ali no IBGE, né, para deixar as coisas melhores, enfim, né? A verdade é o seguinte, que no mês de março, esse IBC-BR marcou uma queda, um desabar de 0,36%. Meu amigo, olha esse desastre, uma coisa abominável com certeza. Ou seja, viemos do mês de março com essa queda aqui, 0,36% de queda na economia brasileira, e no mês de abril a economia se recuperou nada, né? 0,01%. Ou seja, sequer conseguimos reverter o cenário ruim de março. A gente não está no patamar de 29 de fevereiro. Não, estamos no patamar péssimo, terrível. Não conseguimos sequer recuperar a queda ou baque do mês de março, né? Tem aqui, aliás, tem um gráfico que não está aparecendo aqui, né? O gráfico da evolução, da trajetória mensal da prévia do PIB. Então vamos dar uma olhada aqui. O primeiro mês que aparece aqui de fevereiro, não está aparecendo para você provavelmente, 2,89. Alto crescimento aqui. Bombástico, né? Carrego estatístico do governo Bolsonaro, ainda fevereiro de 2023.
Mas você pode ver que esse índice marca bastante um vai e vem da economia, só que de maneira geral, no comparativo aqui, a gente pode ver que agora a economia está ficando bastante frustrante de maneira geral, né? Aqui no segundo semestre é importante frisar, isso já era perceptível no ano passado. O segundo semestre, né, minha mão não chega ali, o segundo semestre não teve crescimento econômico no Brasil. Os dados do IBGE, do PIB, indicam crescimento zero nesse período. Nada me tira da cabeça que forçaram a barra para conseguir ficar no 0 a 0. Para mim, a economia caiu nesse período, mas olha só que gráfico feio, né? Olha o tanto de quedas econômicas e nada acontecendo. Uma quedinha de 0,01, 0,02, aí recupera 0,11, enfim, uma coisa assim pavorosa de se ver. Aí teve um leve crescimento em dezembro, leve não, um bom crescimento, né? Esse aqui, se a gente pudesse extrapolar, mas olha como isso foi caindo progressivamente até chegar no mês de março com um valor negativo, né? E aí vem a pergunta, então estamos ensaiando para uma melhora, não é? Não, não estamos ensaiando para uma melhora, porque isso aqui é percentual, ou seja, estamos falando de um crescimento pífio em cima de uma queda considerável. Mesma coisa aqui no mês de junho, né? A economia brasileira se recuperou bastante daqui para cá. Não, não se recuperou bastante. O crescimento de junho e julho não foi suficiente para reverter o maio de 2023, né? E logo depois vem agosto caindo mais. Ou seja, provavelmente isso aqui, se foi revertido, foi apenas aqui em fevereiro deste ano, né? Então, olha como o percentual pode enganar eventualmente, e aqui, sem dúvidas, né? Estamos falando de um cenário bastante ruim sob todos os aspectos. Então, olha só, esse IBCBR aqui teve um crescimento de... Eu não entendo muito bem esses dados aqui, mas houve um crescimento na comparação de abril deste ano com abril de 2023, 4,01%. A economia ficou maior do que isso aí, né? Comparação de um mês com o outro, com crescimento ali, né? Só que como tem esse vai e vem, esse sobe e desce, em 12 meses, na verdade, a economia subiu apenas 1,81%, que é um resultado bastante ruim, sendo que nós tivemos aí ainda, né, se estamos considerando 12 meses no final de abril de 2024, estamos pegando um pedacinho do primeiro semestre do ano passado, que foi bom. Depois que a gente perder essa referência aí, a coisa vai ficar complicada, porque o segundo semestre do ano passado foi péssimo, e esse primeiro agora tá uma coisa pavorosa também, né? O que causou esse cenário? Por que nós estamos nessa situação de uma queda no crescimento econômico em março e depois você não consegue reverter isso em abril? É claro que alguém pode falar, é a tragédia do Rio Grande do Sul já mostrando o seu impacto na economia brasileira. Todo mundo sabe que isso vai derrubar o PIB desse segundo trimestre, né? Então, a gente está terminando ele agora e tudo mais. Trimestre iniciado em abril, então vai ter esse impacto com certeza do Rio Grande do Sul. Certamente a tragédia gaúcha está derrubando a economia brasileira nesses números, né? E não é isso não, porque a situação no Rio Grande do Sul, se você se lembra bem, começou no finalzinho de abril, de maneira que não dá para colocar nenhum impacto econômico para o mês de abril que possa se relacionar ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Maio, beleza, vai vir em cheio isso aí. Agora, abril, não. Os fatores que causaram essa piora aqui econômica, um crescimento inexistente após uma queda considerável, isso aqui se relaciona a outros fatores que não são fatores de crise, são fatores ordinários. Uma economia estagnada, um aparato fiscal ruim, uma situação pouco atrativa para novos investimentos, enfim, né? É isso que está causando esse cenário. Agora, tendo isso em mente e levando-se em consideração que todo o prejuízo para a economia brasileira que a tragédia no Rio Grande do Sul causou só vai ser medida em maio, eu tenho para mim que tanto o IBCBR, essa prévia do PIB, quanto o próprio PIB de maio vão vir caindo consideravelmente. Vai ser o grande baque aí da economia brasileira imediato no que se refere à situação no Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ter, então, praticamente 3 meses seguidos de
nada acontecendo na economia. Pior, né? Vamos ter aí queda na economia, porque isso aqui do mês de abril não reverte o prejuízo econômico que foi o mês de março para a economia brasileira, né? Se maio vier com um resultado negativo, então, isso aqui vai evaporar. Não vamos ter nem isso aqui para levar em consideração, vai ser um valor desprezível. Então, de maneira geral, a economia brasileira está dando claros sinais de cansaço. Abril de 2024 não tinha tragédia ambiental acontecendo, o Brasil não está envolvido em nenhuma guerra, não há uma crise econômica mundial acontecendo, enfim, está tudo funcionando bem, tudo na tranquilidade, tem país aí crescendo. Por que que o Brasil está patinando no mesmo lugar? É claro que a gente tem que colocar a culpa no atual governo, no desgoverno Lula, que sem dúvidas é o freio de mão da economia brasileira, ou a marcha ré da economia, melhor dizendo, porque a tendência nos próximos meses, conforme nós vimos aqui, chegamos a essa conclusão lógica, é que a coisa só piore e a situação apenas se deteriore cada vez mais. Mas me diga aí o que você achou dessa história. Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.